Aleluia, glória, aleluia. Amém, irmãos? Que bênção, né? Muito edificante. Muito bem, antes da gente entrar aqui na palavra, só vou dar um recado para o pessoal que está em casa. Convidar você a compartilhar esse culto, como eu já havia dito, né? Seja um soldado de Cristo aí. Pega esse link, joga no grupo da família, compartilha no Facebook, compartilha no grupo dos amigos, porque quem tem que fazer a obra é Deus, não é verdade? Eu disse aqui no início e volto a dizer, é uma granada, tira o pino da granada e lança lá no grupo. Você que está aqui no culto também, pega teu celular, pode compartilhar esse culto, para as pessoas serem edificadas e abençoadas, amém? Vou mandar um abraço para o pessoal que está aqui no Facebook, no YouTube. Começar aqui pela a Kelly, está nos assistindo, Linciane, Silvia, um abraço para vocês, Gabriela Santos, a Vitória, a Vitória eu não vi aqui não, só vi o Gabriel ali, Gabriel está com a mãe dele, sejam bem-vindos também. Viviane, um abraço, Júlio César, Tatiane, Edmar, o Fernandes, Pastor Pablo, Paulo José, Edicardo, família toda, Silas Macedo, Deus abençoe a vida de vocês. Hudson Pinheiro, compartilha aí, Graziele, Sidney, Priscila, Paulo Melo e tantos outros aqui, Ana Maria, que estão participando ao vivo com a gente desse culto. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão assistindo, acompanhando esse culto, e também louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui, que vieram num culto presencial, exaltar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque Ele é santo, amém? Então, você que está nos visitando aqui, presencialmente, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado, que Deus abençoe você, tua família, é uma honra para nós recebê-lo aqui, receber vocês aqui, em nome de Jesus. Depois do Espírito Santo, vocês são as pessoas mais importantes aqui nesse lugar, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de todos os irmãos que estão aqui em casa. Aleluia. Só que você está de máscara, mas não pode ficar quietinho. Pode falar aleluia aí no teu lugar? Glória a Deus. Daqui um dia a gente vai colocar uns microfones ambiente aqui e a gente vai transmitir esse aleluia, esse glória a Deus para o pessoal que está lá em casa assistindo esse culto. Irmãos, quero partir para a palavra. Quero que você abra aí teu livro santo, no livro de Mateus, no primeiro evangelho do Novo Testamento. Quero ler um texto. O tema dessa mensagem é a oração que Jesus nos ensinou. Você sabe qual é essa oração, não é? É que está descrita ali em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Quem sabe essa mensagem pode se tornar uma série de mensagens, ou nós vamos seguir aqui ministrando e de repente Deus pode trazer uma direção diferente. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da oração que Jesus nos ensinou. É muito importante nós entendermos, e eu quero levar você a pensar um pouco fora da caixa a respeito dessa oração. Por quê? Porque muitas vezes essa oração, ela se torna algo comum para nós, não é verdade? Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, e muitas vezes nós tratamos isso de forma muito comum, porque já sabemos meio que no automático. Mas eu quero trazer uma visão panorâmica aqui, daquilo que Deus ministrou no meu coração, a respeito desse texto, dessa forma especial pela qual o Senhor Jesus nos ensinou. E eu queria pedir ao Espírito Santo que Ele possa trazer clareza na sua mente e entendimento, né? Além das palavras ditas aqui, que Ele possa fazer muito mais, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, nós vamos ler aí a partir do versículo 5, porque eu quero ler um pouquinho do que Jesus está falando antes de ensinar a oração, e nós vamos ler aí até o versículo 13, lembrando que a tradução que nós usamos é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje.
Talvez você tenha outra tradução aí, ou em casa, mas não se assuste, porque o contexto é o mesmo. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês, isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a quem? Ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que o vê, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha que legal. 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E aí o versículo 9 vai contar sobre a oração que Jesus nos ensinou. E ele diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam o teu nome, que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixem que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você que está aqui pode dizer amém? Você que está ao vivo aí no Facebook, no YouTube, digita amém aí e faz esses comentários fluir aí em nome de Jesus. Muito bem, essa é a oração que Jesus nos ensinou. Quantos conhecem essa oração? Levante a sua mão. Pelo menos todos os adultos que aqui estão, e até algumas crianças, já ouviram essa oração. Vocês perceberam que eu fui lendo ali, e aí lembro da outra tradução. Eu vou lendo na NTLH e a minha mente vai lembrando as palavras da outra tradução. É incrível, incrível. Às vezes eu preciso confessar isso aqui no início. Às vezes eu estou conversando aqui com os irmãos, e a minha cabeça ela está dando vários loopings assim, além do que eu quero falar. E às vezes eu tento falar uma coisa, mas eu já estou pensando em outra. É um tipo de dinamismo que só eu me entendo. Às vezes eu estou fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, entendendo tudo. E às vezes eu não consigo fazer 2 ou 3 coisas de uma vez só. Eu não entendo direito como funciona essa parte, mas eu sei que quando eu estou sendo ministrado pela palavra de Deus, é como se o Senhor me projetasse para aquele ambiente, para aquele lugar, aonde pudesse aprender tete a tete com o Senhor. E quando eu leio essa oração, e que Jesus diz, olha, orem assim, eu fico me imaginando sentado e Jesus na minha frente falando como eu devo orar. E para isso, eu quero me deter aqui no primeiro versículo, aonde Jesus começa ensinando essa oração, que é aonde ele diz: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo ou não? Glória a Deus. Só vou abrir aqui para pegar o meu esboço. Eu abri aqui para dar um oi para os amados irmãos. Vou pegar o meu esboço aqui. Deus ministrou algo no meu coração. Sabe o que eu estava pensando? Muitas vezes as coisas são simples, e às vezes a gente tenta deixar as coisas mais simples ainda. Se eu perguntar para você o que Deus é para você, e se você for simplificar algo, com certeza você vai dizer palavras como: Deus é tudo para mim, né?
diga algum atributo de Deus. Deus é poderoso, Deus é grandioso, não é assim? Se eu perguntar para você, quem é Deus para você? O que você poderia responder para você mesmo? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, quando eu olho para os céus, quando eu acordo, quando eu me dirijo ao Senhor em oração, e eu pergunto: Senhor, o que realmente o Senhor é para mim? E essa é uma pergunta muito importante, porque isso define a maneira como que nós cremos quem Deus é. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, muitas vezes queremos deixar Deus dentro de uma caixinha de sapato, e só usamos Deus ou o nome de Deus quando precisamos ou quando necessitamos. Essa é uma maneira errada de acreditar o que Deus é, e principalmente para nós. Existem outras pessoas que fazem de Deus e com Deus uma espécie de barganha, que só buscam a Deus quando precisam de um milagre. A verdade é que Deus faz milagres, e glória a Deus por isso, mas o bom seria que todos nós pudéssemos entender quem Deus é na sua plenitude, na sua glória e majestade, porque é dentro do nosso dia a dia que nós nos deparamos com os problemas corriqueiros, com os problemas aonde muitas vezes nós nos deparamos a situações que parece que não tem mais jeito, que parece que acabou, que parece que não tem mais solução, não é verdade? Todos os dias nós enfrentamos dificuldades, batalhas, lutas, e essas lutas fazem com que o nosso foco saia de Deus e entre nessas coisas, ao ponto de nós maximizarmos o problema e esquecermos da grandeza, da majestade, do poder de quem Deus é. E muitos de nós temos deixado de confiar naquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, porque o nosso pensamento é um pensamento raso, é um pensamento mundano, é um pensamento que está baseado em circunstâncias, baseado em situações. Não é assim que a Bíblia nos ensina a viver. A Bíblia nos ensina a viver em atitude de fé, e ter fé é pensar fora da caixa. Ter fé é pensar além daquilo que a razão humana possa demonstrar, ensinar. É longe daquilo que é os nossos próprios sentimentos, os nossos entendimentos, enfim, tudo aquilo que conhecemos ou sabemos. A fé é muito mais que isso. E quando o Senhor Jesus, Ele começa nos ensinando como devemos orar, Ele está com certeza nos ensinando a grandeza de quem o Pai é, daquilo que Deus é, na sua plenitude, na sua majestade. Sabe, irmãos, eu fico imaginando coisas do tipo, porque muitas vezes nós nos deparamos aos problemas e nós colocamos os problemas maiores do que o Deus que nós declaramos, que amamos e servimos, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso ser, da nossa pequenez, da nossa falta de fé, da nossa atitude ousada de buscar ainda mais conhecer aquele que é o Todo-Poderoso. Pois bem, no livro de Mateus, como nós lemos, capítulo 6, versículo 9, diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, e que todos reconheçam que o teu nome é santo. Vocês já pararam para pensar nessa primeira frase que Jesus diz aqui, na oração que Ele nos ensina? Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Você já parou para pensar o tamanho do firmamento, o tamanho dos céus? Ainda hoje,
final da tarde, olhei para os céus e vi que as nuvens estavam cinzentas, um tempo um pouco fechado, aqui na região onde eu moro. Mas eu, comigo mesmo, abri a janela e disse: Senhor, o Senhor está em todos os lugares, mas eu sei que o Senhor está além dessas nuvens cinzentas e que o Senhor pode me ouvir. Que por mais que eu não consiga ver os astros, que eu não consiga ver o céu de forma nítida, eu ainda sei que o Senhor está aí, e eu tenho um livre acesso para falar contigo. Posso ouvir um amém? Deus está acima dos céus. Pense fora da caixa. Deus não é a majestade do universo, Deus está além do universo, e isso é poderoso, isso é maravilhoso. Vocês sabem que o universo, ele é composto por tudo aquilo que é matéria, dentro das galáxias, dos sistemas solares, que englobam aí os planetas, as estrelas, os sóis, enfim, tudo aquilo que nós podemos ver ou saber pelas sondas, pelos telescópios, tudo aquilo que podemos saber, imaginar, foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. E quando nós entendemos que Deus é majestoso, poderoso, grandioso, nós não podemos pensar que o nosso problema, ou a situação que passamos, é maior do que o nosso Deus, porque não é. E o que muitas vezes o inimigo das nossas almas quer fazer, é trazer nuvens cinzentas sobre as nossas vidas, para que nós não possamos ver a glória e majestade daquele que é poderoso, e está com as mãos estendidas para nos ajudar, está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Então não são as circunstâncias que limitam o poder de Deus, e isso nós precisamos entender de forma bem clara. Escute, eu pesquisei aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o que é ou o que define uma galáxia ou universo. Vamos entender sobre essa ótica. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, então nós moramos na Via Láctea, possui cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem em média centenas de bilhões de estrelas, e a estimativa também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Centenas de bilhões são os vizinhos que nós temos aqui da Via Láctea. Para pensar. E isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Você consegue entender a matemática e a estatística que os estudiosos, os cientistas fazem para tentar definir o que é o universo? Você consegue entender, como diz o Instituto aqui, que são centenas de bilhões de novas galáxias que são vizinhas? E aí nós compreendemos o tamanho que é o universo. Você há de concordar comigo, o universo é grande, sim ou não? Sim ou não? O universo é extremamente grande, nós não conseguimos mensurar isso na nossa finita mente. Para você ter uma ideia, não sei se você ouviu falar, eu acompanho muito, eu gosto, sobre a sonda que saiu da Terra e ela foi para o planeta Marte. Já ouviu falar? Ouviu falar aí nos noticiários? Pois bem, estima-se que da Terra até Marte exista cerca de 370 milhões de quilômetros.
para chegar até Marte. E o ser humano já conseguiu chegar lá, a cerca de 370 milhões de quilômetros. Quando você viaja aí para São Paulo, para o Nordeste, se você for de carro, você vai demorar muito tempo, cerca de 2.000 a 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros. Nós estamos falando de 370 milhões de quilômetros. Como é feito esse cálculo? Esse cálculo não é feito em linha reta, porque como os planetas estão girando em torno do Sol, essa margem de quilometragem, ela tem que ser feita também nessa mesma rotação. Vocês sabem que a sonda que levou um rover chamado Perseverança em português, o rover que se chama Perseverança, ele atingiu a velocidade de quase 20.000 quilômetros por hora. Se você pensa que está a 200 por hora aqui na Terra, já é rápido, e é muito rápido, imagina fora, no espaço, porque no espaço não tem um atrito com a massa, com a atmosfera, e por isso deixa então os objetos muito mais velozes. Atingiu cerca de 20 milhões de quilômetros, 20.000 quilômetros por hora. Você consegue entender o que é isso? São coisas grandiosas que nós não conseguimos nem mensurar. Somos pessoas limitadas próximo desses cientistas. Mas quando nós ouvimos falar a respeito da grandeza do universo, então nós podemos compreender que nem toda a sabedoria humana é capaz de chegar a 1 milímetro da glória e do poder daquele que é santo, daquele que é digno, daquele que é poderoso. Amém, irmãos? Compreende quando Jesus diz: quando orares, ore, Pai nosso que está no céu? Significa que mesmo que o universo seja grandioso, com centenas de bilhões de galáxias, imensurável no que diz respeito a uma trena métrica, assim nós podemos ver a grandeza do Deus que nos criou, do Deus que nos formou, daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então você que está aqui nesse culto, você que está em casa, saiba, os seus problemas não são nada próximo daquilo que Deus é. Posso ouvir um amém? Chega a arrepia, meu irmão, porque não tem adversidade, não tem problema que possa ser maior que o Deus que você declara crer. E isso é poderoso, isso é glorioso, digno de exaltação, digno de dizermos glória a Deus, digno de nós sairmos daqui felizes, dizendo: o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. E detalhe, Deus está além do universo, e eu te provo isso. Vamos trazer uma referência bíblica. Isaías capítulo 40, do versículo 12 até o 31, existe uma porção bíblica maravilhosa. Então marque aí, Isaías 40, 12 ao 31. Só que nós vamos ler os primeiros versículos somente. E eu vou pedir para que você preste atenção, porque eu vou ler na tradução revista e corrigida, que eu achei melhor para poder compartilhar com vocês aqui no culto. Para você que está em casa, você pode ver também aí na revista e corrigida. Diz assim, está dizendo a respeito de quem Deus é, né? O texto em si, o contexto aqui do livro de Isaías. Aí ele diz assim, preste atenção: quem mediu com o punho as águas? Você já parou para pensar que o mar é grande? Quem já esteve na praia sabe que o mar é grande. A Bíblia está dizendo assim, ó: com a palma da mão Deus pegou as águas que existem no oceano. Será que Deus é grande, Rogério? Presta atenção. Com a palma, com o punho, com a palma da mão dele, Ele colocou toda a água que existe nos oceanos que nós conhecemos. Posso ouvir um glória a Deus?
Começa a pensar fora da caixa, meu irmão, porque pensar como os pagãos que fazem uma oração repetida, ou como os hipócritas que oram querendo recompensas, Jesus nos repreendeu duramente dizendo: não sejam assim, não fiquem pensando só em vocês, só no problema, só na recompensa, só na justiça própria. Não, quando vocês orarem, orem assim: com a palma da mão, Deus segura toda a água dos oceanos. E olha o que o texto vai dizer aqui em Isaías. Escute: e tomou a medida dos céus aos palmos. O universo é grande? Sim ou não? Segundo o INPE aqui, ele é muito grande. Centenas de bilhões de galáxias, sendo que cada galáxia tem de 200 a 400 milhões de estrelas. Com a palma da mão, Deus mediu os céus. Posso ouvir um glória a Deus? Era para até tocar o chofar com a dessa, porque o Deus que você serve é grande, Ele é poderoso. E recolheu uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. As montanhas, o Monte Everest, o maior monte do planeta, Deus pesou ele na balança e colocou lá. Esse é o Deus que você serve. Posso ouvir um amém? O Deus que você serve está além do universo. E eu vou exemplificar bebendo um gole de água. Suponhamos que o universo criado por Deus é esse copo. Deus está além desse universo. Então o Deus que você serve, o Deus que nós declaramos, o Deus que morreu na cruz do Calvário por nós, é um Deus poderoso e grande. Amém? Deus está além de tudo isso. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que não chegou ao pensamento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque as pessoas estão preocupadas com os problemas e acham que os seus problemas são grandes. Mas quando Jesus disse: quando orares, orem assim, Pai, essa expressão é quando eu confio ainda mais naquele que é meu Deus, meu Senhor, aquele que me cuida, aquele que me guarda. Quando eu oro, eu não oro como homens pagãos que oram em vãs repetições, ou não oro querendo justiça, mas eu oro reconhecendo quem Ele é. E o nosso Deus é grandioso, porque se o universo é imensurável, o nosso Deus está além de tudo isso, e Ele merece um glória a Deus aqui nesse culto, um glória a Deus aí nos comentários, e um aplauso, porque Ele é santo e digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, irmãos? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que todo firmamento se coloca em continência na presença de Deus. Quem conhece aí o quartel, quem conhece a polícia militar, sabe muito bem que existem as ordens unidas, né? Que é dada para disciplinar os soldados ali, para trazer continência. Tudo isso que nós falamos, planetas, Sol, sistema solar, galáxia, universo, tudo isso se coloca em prontidão diante do teu Deus. É só Deus abrir a boca e todo mundo fica de pezinho na frente de Deus, em obediência. Esse Deus é maravilhoso, é grandioso. É por isso que eu falo, irmão, às vezes a gente fica limitando o poder de Deus. A gente acha que Deus é algo que nós podemos colocar numa caixinha de sapato, e não é. Nosso Deus é poderoso. Olha o que diz Isaías, capítulo 48, versículo 12 ao 14. Aí eu vou ler na nossa tradução, a tradução NTLH. Diz assim: o Senhor Deus diz, deixa eu voltar aqui. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Com a minha mão
coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Deus colocou a terra no lugar dela e estendeu o céu. Como se abrisse um pergaminho na mão dele. Olha que poderoso isso. Coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Lembra do texto em Gênesis, onde diz que no princípio Deus criou os céus e a terra? Ele colocou tudo em continência na frente dele, pela palavra dele, ele criou tudo. E a palavra, e no comecinho do versículo 14 diz assim: reúnem-se todos e escutem. Tudo que existe de matéria, de forma, tudo que existe se coloca em continência na presença de Deus. E Deus no princípio diz: haja luz, e houve luz. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Eu não estou me segurando aqui de ser ministrado por essa palavra, eu estou querendo gritar, porque para e pensa, tudo se coloca em continência na presença do seu Deus, do nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, mas nós temos o pensamento de que Deus não consegue operar nada sobre aquilo que nós queremos. Muito pelo contrário, meu irmão, minha irmã, Deus tem controle de todas as coisas. Deus é poderoso, Deus é santo. No livro de Isaías, capítulo 55, ainda aí no livro de Isaías, no versículo 8 a 11, olha o que diz o texto. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e voltam até que tenham regado a terra, fazem as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós somos limitados, nós somos rasos em nossos pensamentos. E o profeta Isaías vai dizer: os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Deus não age como o homem age. Não limite o poder de Deus pelo que você conhece, pelo que você estudou da Bíblia, ou por experiências espirituais que você teve, porque Deus pode fazer algo acontecer do nada. E se Deus pode fazer isso acontecer, Deus tem poder para nos abençoar e nos guardar no meio de toda e qualquer circunstância. Posso ouvir um amém? Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. E Ele diz: quando eu prometo, a minha promessa se cumpre na vida daqueles que creem. E eu profetizo, crendo, que você tem a promessa de Deus. Você é o Israel de Deus, o escolhido de Deus. Você e a sua casa são escolhidos e têm a promessa de Deus. E Deus está dizendo: os seus pensamentos não são os meus, porque eu prometo e cumpro aquilo que prometo. Os homens prometem e não cumprem, mas todavia Deus promete e cumpre. Cumpre a nós fazermos a nossa parte, que Deus fará a parte dele. Me lembrei do curso Integridade Sexual. Irmãos, que curso abençoado da Universidade da Família é esse, Integridade Sexual. Que revelação profunda que Deus tem me dado através desse curso. Estamos aí com um grupo de adolescentes, posso dizer assim, homens, já em formação. E olha, tem sido uma experiência fantástica, fora os demais cursos que nós estamos tendo. Vou aproveitar, abrir um parênteses aqui, cursos para as mulheres,
Mulheres que Prosperam, Mulher Única, curso de homens, praticamente quase todos os cursos da grade do currículo Hombridade, Comunicação, Sexo e Dinheiro, Homem de Verdade, Homem ao Máximo, Integridade Sexual e Minha Mulher Única, e tem diversos outros. Quem está em casa aí, escreve aí o currículo nos comentários, né? O currículo Hombridade, o currículo das mulheres aí, curso de casais. Como que Deus tem feito grandes coisas através desses estudos. Mas olha, em particular, Deus tem feito grandes coisas nesse grupo, um pequeno grupo de integridade sexual, uma oportunidade de ensinar às jovens os princípios da palavra de Deus. E essa última lição que passamos, existia uma frase que dizia: faça a sua parte, que Deus fará dele. Entende, irmãos? Os nossos pensamentos são limitados, mas Jesus diz: quando vocês orarem, orem, Pai nosso que estás no céu. Faça a sua parte, confie, creia, entenda que a promessa é sobre a sua vida, tome posse disso, se alimente da palavra de Deus, busque a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque ainda assim os nossos pensamentos são rasos perto de quem Deus é, porque o nosso Deus está além daquilo que nós podemos imaginar, está além daquilo que nós podemos pensar. E a pergunta que eu lhe faço: o que um Deus tão grande, um Deus grandão, você pode dizer um Deus grandão? O que um Deus grandão tem conosco? O que um Deus grandão pensa de mim, pensa de você? E aí eu me lembro de um texto que o salmista diz, ele diz: Senhor, quem são os homens para que o Senhor se preocupe? Quem sou eu, diz uma canção do Antônio Cirilo, quem sou eu, Senhor, para que se preocupes comigo? Se você consegue visualizar a majestade do universo e a grandeza de Deus por detrás de tudo isso, quem nós somos então nessa história toda? Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que nós somos a criação das mãos de Deus, nós somos somos obras das suas mãos, e eu acho isso fantástico, porque como um Deus tão grande, e eu olhando para o céu, eu ouvindo essa palavra, eu fico pensando: Senhor, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? O Senhor colocou a água do oceano na palma da mão. Se o Senhor me soltar no meio do oceano, eu morro. Mas quem é o Senhor de forma tão poderosa que se lembre de mim e de vocês? Você parou para pensar nisso? Talvez a pergunta do início faça mais sentido agora. Quem é Deus para você? Às vezes nós achamos que Deus é aquilo que a religião ensina, é aquilo que se produz aí, é aquilo que as pessoas acham. Mas olha o que as escrituras dizem, né? É algo maravilhoso. Olha comigo o que diz aqui o livro de Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4. Você que está anotando, anote aí Salmos 8, 3 e 4. Diz assim: quando eu olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que pusestes nos seus lugares. Aí ele diz: que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Em outras palavras, quem nós somos para Deus se preocupar com nós? E eu digo para você aquilo que eu já afirmei aqui, o que as escrituras dizem: nós somos a obra das mãos de Deus. E por mais que o universo seja grande,
Por mais que as galáxias sejam grandes, por mais que existam milhares e milhares de estrelas, das quais elas se colocam em continência na presença de Deus, a palavra de Deus ainda vai dizer, para mensurar ainda mais a grandeza de Deus, que Deus conhece todas as estrelas pelo nome e não esquece de nenhum. E aí nós nos perguntamos: Senhor, quem somos nós? Uma expressão chula e comum. Quem somos nós na fila do pão para que Ele se preocupe com nós? Nós somos a obra e feitura das suas mãos. Então, quando você entrar em oração, saiba que a sua oração, ela tem que estar cheia de sentimentos, pelos quais você confia naquilo que você está orando, no Deus pelo qual você está se dirigindo, no Deus que é grandão, no Deus que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, em um Deus que é o primeiro e o último, em um Deus que mediu o universo na palma das suas mãos, um Deus que coloca todos os seres em continência. Ele olha para mim, olha para você, com uma preocupação: você, eu, somos a obra das mãos dEle, e por causa do pecado, por causa daquilo que nos separa, nos aniquila da presença de Deus, Ele mesmo saiu do seu lugar para morrer em nosso lugar, para entregar a sua vida, nos trazendo salvação. Por isso nós podemos observar o que o salmista quer dizer com isso. Ele diz: Senhor, quem somos nós perante a toda a criação, pela qual o Senhor se preocupa conosco? E eu digo para você, meu irmão, você tem a promessa, você foi escolhido por Deus. Você que estava distante de Deus, se aproxime. Você que estava longe de Deus, se reconcilie. Você que não conhecia nada desse Deus, diga: Senhor, eu te aceito e te reconheço como meu Senhor. E que essa noite seja um marco na sua vida, para que você entenda quem Deus é. E a oração que Jesus nos ensinou começa assim: Pai nosso que está no céu. Irmãos, nós temos importância. Por mais que você pense que você está sozinho, mas existe um Deus que conhece você pelo seu nome, que conhece as suas lutas, que conhece as suas dificuldades, que conhece as suas limitações, sabe muito bem quem você é, sabe muito bem do que você precisa. Mas os pensamentos dele não é como o seu, não é como o meu pensamento, não está limitado àquilo que podemos tocar, àquilo que podemos ver, não, é uma atitude de fé, e a fé nos translada para algo além do que nós podemos ver no firmamento dos céus. A majestade de Deus é gloriosa, grandiosa, ao ponto de Deus se despir de toda a sua glória para morrer em nosso lugar. Então saiba, você é muito importante para o Senhor Jesus. Nós somos muito importantes para o Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero que você saia daqui entendendo o que Deus é para você, porque o que Ele é, o que Ele pensa de você, é justamente isso. Nós somos a obra das suas mãos, e nós estávamos fadados, caminhando para o inferno, mas graças a Deus, e pela sua infinita misericórdia, Ele se entregou, padeceu em uma cruz, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é isso que nos fortalece, porque nem mesmo a morte pôde vencer aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, porque Ele é o nosso Deus, e glória a Deus,
porque a cruz está vazia e Ele está vivo, e a promessa dEle não voltará para Ele vazia, a palavra dEle não voltará para Ele sem um propósito. Então, creia, continue confiando, os teus irão se converter, o milagre irá acontecer na sua vida, a sua cura pode chegar aí pela uma atitude de fé. Você que está passando por um grande problema, Deus está de olho em você, e você é obra da criação das mãos dEle, e Ele está preocupado em salvar você. Muito embora possamos dizer: quem somos nós? Ainda assim, Deus define esse amor, como está descrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. E a vida eterna está além do que nós podemos ver. Que a sua oração seja: Senhor, tatue a eternidade nos meus olhos, que eu possa correr a carreira que o Senhor quer para mim, que eu não desista do seu propósito, porque por mais que sejam difíceis os dias, por mais que seja difícil a caminhada, ainda assim, o seu Deus é grandão, e Ele te pega no colo e diz: vem cá, filho, que eu vou te levar para casa, eu te amo. E quem crê, diz amém. Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui. Se Deus der graça, a gente continua na próxima reunião, falando um pouco mais sobre o nome dEle que é santo, sobre o reino de Deus. E aí sim, nós podemos dizer que pode se tornar uma série de mensagens aí, com a oração que Jesus nos ensinou. Mas eu quero fazer um panorama dessa história toda que nós falamos aqui. Pense comigo. Jesus está ensinando os seus discípulos como eles devem orar. E Ele diz: olha, quando vocês forem orar, vocês não façam como os hipócritas, que oram em praça pública, querendo justificar a sua religiosidade, o seu sistema de justiça. Deus repudia isso, o Senhor Jesus repudia isso. Você lembra da história bíblica que diz aqui no Novo Testamento, onde Jesus, quando chega em Jerusalém, Ele vai até o templo, e ao se aproximar do templo, Ele vê alguns mercadores, alguns comerciantes vendendo alguns animais para sacrifício, antes de entrar no templo, algumas pombinhas, cordeiro, para o sacrifício esse que era dado em expiação pelo pecado do povo, só que era uma expiação temporária, era uma expiação que tinha prazo de validade. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chega nesse lugar, escute, Ele vê os comerciantes negociando uma pseudo-justiça que era oferecida de forma bem prática e por um atalho muito bem simples. E Jesus, quando chega com muita pegada, né? Muita pegada. Chega e mete o pé na mesa. Jesus chegou e meteu o pé na mesa, pegou um chicote e deu-lhe chicotada em todo mundo que estava ali. É o que a palavra de Deus diz. Deus é amor, mas Ele é o que também? Fogo consumidor. Na verdade, quando a palavra de Deus diz que Deus é amor e fogo consumidor, parece que é uma falha no caráter de Deus, e não é verdade isso. A ira de Deus, na verdade, ela faz parte do caráter de Deus, porque Deus
não se associa com o pecado, com a justificativa humana, com aquilo que os homens podem fazer ou tentar fazer para serem aceitos diante de Deus. E quando Jesus chega naquele lugar, ele vira o pé, pega um azorrague, que é um tipo de chicote com algumas peças trançadas na ponta, e desce o chicote e diz: o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Será que Jesus estava sendo contra aquilo que Deus havia ensinado? De forma alguma. Jesus estava indo contra aquilo que os homens estavam fazendo para trazer a justificação diante de Deus. Jesus vira o pé e diz: a minha casa, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. Vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de ladrões, salteadores. Vocês estão fazendo tudo errado. E eu faço uma associação com aquilo que Jesus está ensinando agora sobre orar. Quando você for orar, saiba que você tem que ter um posicionamento, uma postura e um entendimento claro daquilo que você está fazendo. Porque se você for fazer uma oração, uma mera oração por repetição, a palavra de Deus diz que, em outras palavras, Deus não dá nem bola para esse tipo de situação. E as pessoas acham que por muito orarem, por muito rezarem, muito entregarem intercessão, clamor, serão ouvidas, serão atendidas, e isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você orar, entenda quem Deus é, saiba quem Ele é, para que você tenha convicção de entrar na presença dEle e clamar a Ele, porque a palavra de Deus diz, aonde Jesus ensina, quando você entrar no teu quarto, e aqui eu abro um parênteses, não é que Jesus está ensinando que nós não devemos orar em outros lugares, como no templo, como aqui no culto. Jesus está dizendo: olha, no mais íntimo você precisa compreender quem Deus é, quem é o Pai, porque quando você compreender o que Ele é no íntimo, tudo aquilo que você pedir, Ele vai estar pronto para te dar. E às vezes nós tentamos buscar atalhos, formas de sermos justificados, fora daquilo que Jesus nos ensinou. Por isso eu convido você essa noite, quando você entrares para orar com Deus, entre no seu íntimo, diga para você mesmo: Senhor, se existe alguma coisa em mim que está dificultando o meu acesso ao Senhor, por favor me revela através do seu Espírito Santo, para que eu possa ver a grandeza do seu poder, para que eu possa vencer e transpor barreiras, pular muralhas, vencer exércitos, vencer o pecado que me domina, aquilo que me escraviza, aquilo que me separa da sua presença, Senhor. Mas esses problemas, essas circunstâncias, essas situações não são maiores do que o Senhor, porque eu creio que o Senhor é grande, é poderoso e pode fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. Senhor, eu reconheço que o teu nome é santo. E aí nós podemos continuar essa oração, mas que essa noite você possa fazer isso aí no seu lugar, reconhecendo e tirando a sua cabeça, meu irmão, daquilo que é religioso, porque nós aprendemos essa oração do Pai Nosso quando criança, fazemos isso para entrar no futebol, fazemos isso quando acontece uma tragédia, fazemos isso quando vamos dormir, e estamos fazendo isso de forma automática, sem sequer se preocupar no que Jesus ensinou, o teor disso, como que são os princípios dentro dessas palavras, o que está por trás disso, o que Ele está tentando mostrar para mim e para você. E essa revelação é o que Deus colocou no meu coração, que muitas vezes nós fazemos as coisas de forma automática, achando que Deus está ouvindo e Deus não está ouvindo, não porque
Deus não pode ouvir? É porque você não está fazendo da maneira correta, e Deus está dizendo: olha, eu só cumpro aquilo que eu prometi. Se eu prometi que se você fizer assim, é assim que você vai ter, é assim que você vai ser abençoado. O problema é que Deus fala: vai para a direita. Sabe o que o homem faz? Vai para a esquerda. E aqui, lá em casa, tem muitas pessoas assim. Deus está falando para você o que você tem que fazer, e você insiste em dar murro em ponta de faca, em quebrar a cara no muro. Você está insistindo, você está achando que é de Deus esse presente aí. Não é de Deus. Você está achando que as coisas que você tem buscado, que você quer, né? O Deus da conveniência, meu irmão, Deus abomina isso. A conveniência é aquilo que eu faço para satisfazer a minha própria vontade. É um sinônimo de lascívia. O curso Integridade Sexual vai dizer que o amor é quando você doa de si para outro. Já a lascívia é quando você tira dos outros para si. Percebe como isso é sério? Percebe o quanto nós temos feito errado? Porque quando fores orar, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, olha que interessante, aqueles a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, a majestade e a glória para sempre. Posso ouvir um amém? Que Deus nos dê graça. Se der, a gente continua dentro dessa oração onde Jesus nos ensinou. Mas eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, se você entende quem Deus é para você, faça essa oração com sinceridade, porque Ele está pronto para estender as mãos para te ajudar. Ele está pronto para prometer para você e cumprir a promessa dEle. A palavra dEle já foi liberada, e quando a palavra de Deus já é liberada, ela não volta para Ele sem um propósito. Todas as coisas têm propósito. Então abra o teu coração, saiba que por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, existe um propósito por trás disso. E se você se posicionar da maneira que Deus espera que eu e você se posicione, Deus vai rasgar a janela do universo e derramar a bênção dEle sem medidas nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu convido você que está aqui, você que está em casa, a se posicionar para a oração. Então, levante-se do seu lugar, comece a perguntar para Deus, dizendo: Senhor, o que queres de mim? O que pensas de mim? Diga para Deus, como o salmista disse: quem sou eu para que tu lembres de mim? Saiba, meu irmão, que essa noite, quando você for dormir, Deus vai estar do seu lado, e Ele conhece o teu nome, conhece o teu sobrenome, conhece as tuas digitais, conhece os teus temores, os teus traumas. Então, só basta você confiar. Entrar no seu quarto é um sinônimo de buscarmos de forma íntima aquilo que nós queremos diante de Deus. Porque pare e pense, irmãos, no versículo 7 diz: nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas ou repetitivas, como diz a outra tradução. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam.
E aí eu afirmo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Se Deus criou o universo, se Deus criou os oceanos, pesou os outeiros, os montes, se Deus pesou com a palma da mão os montes, será que Deus não sabe o que você precisa? E você fica chorando, numa sangria desatada aí, ah Deus, ó céus, ó vida, né? Achando que Deus te abandonou. Não é o que a palavra de Deus diz. Você veio aqui para esse culto para ouvir isso. Você que está em casa me assistindo, ou aonde chegar esse vídeo, saiba, você não é um filho desamparado. O profeta Isaías diz que mesmo que você e eu sejam abandonados pelas suas mães, por aquela mulher que deu de mamar para você, leite materno, se você for esquecido por ela, o Senhor diz, ainda assim, eu não esquecerei de ti. E eu acho a expressão do salmista maravilhosa, quem somos nós para que Ele se lembre de nós? Irmão, a hora que você acordar amanhã cedo, olha para o céu e entenda, Deus pensa em você, Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua história, e por mais que a história esteja meio desregulada, vou dizer um provérbio secular, Deus escreve certo por linhas tortas, ainda que pareça estar tudo destruído, Deus pode começar do nada, aquilo que parecia estar perdido. Escute, não é o ponto final na sua vida, é só uma vírgula, porque Deus vai continuar a sua história. Deus tem uma história para você, Deus tem promessa para você, Deus cumprirá a promessa dele na sua vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, aleluia, o teu perdão é completo. Nós estávamos desgarrados da presença dele, mas o amor dele veio até nós dizendo, filhos e filhas, eu amo vocês tanto, 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 que dei o meu único filho para que morresse no lugar de vocês, e ele veio, morreu em nosso lugar, e seu sacrifício se tornou uma expiação eterna. Agora, nós não precisamos mais de sacrifícios temporários, nós temos o sacrifício eterno, pelo qual eu e você podemos entrar na presença dele, dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor é grande e é poderoso, amém? Coloque as mãos sobre o teu coração, faça a sua oração, faça o seu momento, busque a Deus aí por você, faça isso agora pela sua vida, diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, quem é o Senhor? Quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo? Muito obrigado, porque eu entendi que eu sou precioso para o Senhor, eu sou preciosa para o Senhor. Eu reconheço, meu Pai, que muitas vezes eu tenho olhado os problemas e eu tenho colocado o meu foco no problema, eu tenho colocado o meu foco na situação, mas Senhor, eu quero tirar os meus olhos do problema, eu quero tirar os meus olhos das circunstâncias, das situações, eu quero olhar para fora da caixa, eu quero olhar além do universo, porque mesmo que as nuvens estejam cinzentas, mesmo que o tempo esteja fechado, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me escuta, que o Senhor é santo, poderoso, digno para nos perdoar, aleluia.
sobre esse medo, em nome de Jesus. Deixa o céu descer sobre esse relacionamento, meu Pai. Deixa esse céu descer sobre esses filhos, sobre os maridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o céu descer, pois seu é o reino. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder e tua. Você tem um Deus grandão. Glória para sempre. Escute, você tem um Deus grandão. Aleluia. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre, para sempre. Deus é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Deixa eu orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, teu é o poder e a honra e glória, majestade. Toca as famílias que aqui estão, as famílias que estão em casa agora. Senhor, deixa o céu descer sobre as nossas famílias, sobre as nossas circunstâncias, situações. Deixa o céu descer, Senhor, sobre a enfermidade. Deixa o céu descer sobre o relacionamento falido. Deixa o céu descer sobre os filhos que estão na dependência química. Deixa os céus descer sobre o casamento, sobre o alcoolismo. Deixa, meu Pai, os céus descer sobre os relacionamentos, em nome de Jesus. Porque tu é o poder, a honra e a glória. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu és poderoso e digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, eu sei que o Senhor falou com cada um aqui essa noite. Existem áreas que precisamos abandoná-las, nos arrepender, ó Deus, para entrarmos na tua presença. Essa noite é uma noite especial. Você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, faça isso agora. Eu convido você que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, fizesse uma oração como se fosse sua, aí no seu lugar. Coloque uma das suas mãos sobre o teu coração. Você que está aqui, você que está em casa e você que vai assistir esse vídeo, gostaria muito de entregar a vida para esse Deus grandão, para esse Deus maravilhoso. Repita essa oração comigo como se fosse sua. Diga: Senhor, eu te aceito como meu único Deus, como meu Senhor e como meu Salvador. Toma conta da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te aceito como meu Deus, como meu Senhor. Diga: escreva o meu nome no livro da vida. Diga: Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada. Cumpre as tuas promessas sobre a minha vida. Como a tua palavra diz, ela não volta vazia para o Senhor. Essa noite eu quero dar o meu louvor, a minha gratidão ao Senhor. Amém? Você que fez isso, sinta-se aceito na família de Deus, porque Ele te ama, Ele se preocupa com você. Amém? Posso ouvir um aleluia?